Deus. Meus irmãos, podem se assentar. Hoje nós teremos as crianças, a Nicole, até 5 anos. Sempre falo isso com muita dor no coração. Mas as crianças até 5 anos vão na salinha. Nós estamos pregando qual livro mesmo, igreja? João, né? Evangelho de João. Abram todos lá, por gentileza. João capítulo 4. Na última pregação, vocês foram até o verso 30. Hoje nós vamos ver o final desta parte aqui com a mulher samaritana, verso 31 até o verso 42. Todos acharam? João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 31. Após a leitura, irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem nisso respondam com amém. E nós vamos orar mais uma vez. Diz assim, João 4, 31. Enquanto isso, os seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: eu tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vejam, os campos já estão prontos para a colheita. Quem colhe já recebe a recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem junto o que semeia e o que colhe. Assim o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aonde não trabalhaste. Outros trabalharam e vós recebeste do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testemunhava. E ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali por 2 dias. E muitos outros creram na palavra nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós elevamos nosso coração a Ti, porque o Senhor desceu até nós, até o mais baixo de todas as humilhações, que foi a cruz. E nós temos acesso a Ti agora pela fé. Que o Senhor encha nossos corações de alegria com a Sua palavra, que nós venhamos a ter essas escamas que vão acumulando nos olhos de cada um de nós, que são os nossos pecados, que distorcem a realidade, que nos causam uma miopia espiritual. E que o Senhor, a cada domingo e a cada encontro de nossos irmãos uns com os outros, venha a limpar nossas lentes, que elas sejam apenas a Sua palavra. Nós vamos enxergar todas as coisas pelo óculos da Sua palavra, e assim nós veremos o mundo como o Senhor o vê, que algo que foi feito bom para a Sua glória, a qual nós estragamos com o nosso pecado, com o pecado de Adão, mas o Senhor nos redime em Cristo Jesus. Fale conosco na Sua palavra, Senhor, e seja glorificado por isso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, sempre lembrando, é bom a gente lembrar isso a cada domingo, ele foi escrito para que os leitores, os primeiros, nós, aqui 2000 anos depois, venhamos a crer que Jesus é o Cristo, e Cristo significa Messias, o Filho de Deus, e para que crendo nós tenhamos vida em seu nome. João capítulo 20, versos 30 e 31, ele fala exatamente isso. Ele fala: irmãos, se eu fosse escrever tudo o que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberia de livros, mas eu escolhi esses sinais que Jesus fez a dedo. O apóstolo João, um dos principais apóstolos, coluna da igreja, ele vai dizer: eu montei aqui esse cenário, vinculei uma passagem com outra para comunicar
isso, para mostrar para vocês, para provar para vocês que Jesus é o Messias, Ele é o ungido por Deus, Ele é o Filho de Deus, e para que vocês depositem a sua confiança exclusivamente nele. Mas não é somente isso, quando você faz isso de verdade, de fato, realmente você tem vida. Uma vida que é eterna, uma vida que é espiritual e uma vida que é abundante, como ele vai dizer lá no capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, eu vos dou essa vida abundante que eu tenho para vocês. E a passagem diante de nós, ela é muito significativa, que ela está entre o primeiro e o segundo sinal que João escolhe para comunicar que Jesus é o Filho de Deus. O primeiro lá no capítulo 2, lembrando, ele transforma água em vinho no casamento de Caná. Ele está mostrando ali que a era messiânica finalmente irrompeu, finalmente começou. Existem uma dezena de textos do Antigo Testamento, em Joel, em Amós, em Isaías, que fala: quando o Messias vier, ele vai trazer tanta alegria, que é como se as montanhas derretessem em vinho. O vinho é esse sinal de alegria, e ele está mostrando: olha, a era messiânica chegou, porque eu transformei a água, que seria uma coisa muito triste para um casamento judaico, em uma coisa que vai trazer alegria para o coração do pessoal nesse casamento, em vinho da melhor qualidade. Este é o primeiro sinal que João escolhe para comunicar para nós que Jesus é o Messias, e para que nós depositemos nossa fé nele. O outro sinal, que é a pregação seguinte nossa aqui, é o capítulo 4, verso 43, onde ele cura o filho de um oficial. A gente vai ver isso mais para frente nas próximas semanas, mas no meio desses dois sinais, nós temos dois diálogos representativos de Jesus. Capítulo 3 com Nicodemos, o cara mais top para ser salvo pelas obras, o judeu melhor que existia, o melhor ser humano que existia na face da terra, da perspectiva humana, líder judeu, rabino, chefe do sinédrio, líder político, líder religioso, um homem irrepreensível, um homem que se achega diante de Jesus, chama ele de Rabi, tem certa humildade nisso, e ele fala: eu reconheço, Jesus, que você veio da parte de Deus, porque os sinais que você faz, somente quem Deus está com ele é que pode fazer. E Jesus fala: você não entendeu nada, Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa de uma transformação interna que nada da lei, nada da religião externa pode comunicar. E Nicodemos fica escandalizado: como é que pode ser uma coisa dessa? Contrastando num outro extremo, nós temos uma mulher, vocês viram na pregação passada, samaritana, vários casamentos aqui, uma vida toda torta. Ela vai se encontrar ali com Jesus, tem uma conversa com Jesus. Então lembra, os samaritanos eram o povo do reino do norte, aquelas 10 tribos do reino do norte, que é chamada de Israel, reino do sul é chamado de Judá. E Israel, desde lá do ano 722, quando a Síria desolou lá o reino do norte, eles são uns israelitas muito misturados, tiveram muitos casamentos mistos, misturaram muitas práticas pagãs, ao ponto de os judeus lá do sul, lá de Jerusalém, não considerarem as 10 tribos do norte, o Israel que nem existia enquanto essa disposição, mas o pessoal que estava mais ao norte, que se dizia ter uma ligação ali com Jacó, com Israel, não era considerado mais povo de Deus. O povo de Deus agora estava concentrado somente no reino do sul, que era Judá e Benjamim, depois virou só Judá. Para começar, então a gente tem esse contraste, um líder lá de Jerusalém do sul, uma mulher lá do norte, samaritana, eles não se davam bem. O judeu olhava para o samaritano e falava: você é ímpio, você é mundano, você se contaminou tanto que você não faz mais parte do povo de Deus. E eles estavam certos, isso é correto afirmar. Porque o próprio Deus do Antigo Testamento tem vários profetas que focam no ministério do Reino do Norte, Oséias, Amós, e falam: olha, o Reino do Norte está realmente apostatado, está realmente desviado, porque realmente se deram a tudo quanto é tipo de pecado. E se você ler o livro dos reis, o livro de crônicas, no Reino do Sul tem reis bons e maus, só que no Reino do Norte é uma sucessão ininterrupta de reis malignos, que não fazem a vontade de Deus. É por isso que eles foram para o exílio primeiro do que o reino do sul. Essa é a condição desta mulher samaritana. Jesus se apresenta para ela: eu sou o Messias, eu que falo com você. Ela crê e ela é salva. E agora, no desfecho desse encontro com essa samaritana, que é um chamado a todo mundo depositar sua fé em Jesus, nós temos Jesus explicando algo aqui da missão dele,
explicando, usando uma metáfora da colheita e dos trabalhadores, e termina essa parte então desse capítulo com os samaritanos aqui sendo colhidos, com os samaritanos sendo salvos e crendo em Jesus. Então o texto ele se divide em 3 partes. Verso 31 ao 34 é falar o fundamento dessa colheita, que é a própria obediência de Cristo, a colheita ali dos samaritanos, de todo mundo que vai crer nele. O verso 35 até o 38 vai falar do senhorio de Cristo sobre a colheita, é Ele que manda quando é que se vai colher, quando é que se vai plantar a palavra de Deus. E depois, do verso 39 ao 42, os frutos dessa colheita, os próprios samaritanos vindo e crendo em Jesus. E quando a gente fala em colheita, a gente não faz a menor ideia do que a gente está falando. Pelo menos, talvez um pouquinho mais aqui em Rio Preto, mas lá em Indaiatuba, ninguém sabe o que é plantar e colher, né? O Kelvin da nossa igreja está aqui hoje. É tudo, ou a gente compra no mercado, ou a gente pede, né, pela empresa lá e ele traz a nossa porta. A gente não sabe de onde veio, né? Qual que é a procedência daquilo. A mentalidade toda é: eu vou num lugar que já está preparado o alimento e eu como aquele alimento, eu pago dinheiro e como daquele alimento. Não acontecia isso no mundo antigo. Talvez não acontecesse até a Revolução Industrial. O mundo era diferente, né? Para você comer, você tinha que plantar, você tinha que cuidar do seu gado, você tinha que interagir com a sua comida futura ali. Então o tema da colheita é um tema muito oportuno aqui, é um tema muito fundamental na vida de todo mundo aqui do primeiro século. Quando se falava em colheita, você está falando de uma parte significativa da vida de todo mundo ali. Se não tem plantação, não tem colheita. Se tiver plantação, tiver colheita ruim, aí a gente vai passar fome, a gente vai passar dificuldade. Basta lembrar lá da história de José, por exemplo, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Nesses 7 anos de vacas magras, que não vai ter colheita, nada, o mundo quase desabou. Não tem comer, não tem o que você ligar, não tem mercado para ir. Se mais ou menos todos os mercados fechassem, não tivesse entrega de comida, se os caminhoneiros parassem de novo e não tivesse nada, não tem aonde comer, bate o desespero. Então Jesus está usando essa analogia, essa ilustração, para comunicar algo fundamental do reino de Deus, que é essa questão da plantação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é plantada, ela é regada e ela vai frutificar à medida que a igreja vai trabalhando, à medida que os discípulos de Cristo vão plantando e colhendo, e plantando e colhendo a sua palavra no mundo aqui. Tá? Então vamos ler em primeiro lugar aqui, verso 31. Enquanto isso, os seus discípulos lhe pediram: Rabi, coma. Então aqui os discípulos estavam preocupados com Jesus. Fazia tempo que ele não comia, eles andaram uma longa distância. Quando chegaram lá em Samaria, depois ele conversou com aquela mulher, ele não tinha comido ainda, já era hora do almoço, ele não tinha alimentado. Rabi, por favor, coma. Importante, você precisa se alimentar. Jesus aproveita isso no verso 32 para ensinar algo do reino de Deus para eles. E ele fala, ele porém respondeu ao verso 32: tenho uma comida para comer que não conheceis. Vocês não conhecem a comida que eu tenho para comer. O tipo de coisa que me alimenta, o tipo de alimento que me mantém vivo, que me mantém de pé, que faz o meu sangue correr e o ar entrar e sair pelo meu pulmão. Aquilo que me sustenta é uma coisa diferente que vocês não conhecem. E aí os discípulos falam, no verso 33, eles falam uns aos outros: acaso ele trouxe algo para comer? Então os discípulos sempre lerdos, sempre ignorantes, né? E João faz muito isso, sempre que sempre tem um mal entendido para Jesus aproveitar a oportunidade para explicar alguma coisa. Então lá no capítulo 2, destruam esse templo aí e eu reconstruo ele em 3 dias. Não, mas ele está falando, mas como assim? Demoraram 40 e poucos anos para construir esse templo e ainda não terminaram. Como é que ele vai construir em 3 dias? Aí Jesus está falando da sua morte e ressurreição, né? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como é que é isso? Será que eu posso entrar na barriga da minha mãe e nascer uma segunda vez? Nicodemos, eu estou falando de um nascimento espiritual, de uma transformação de coração. Aqui os discípulos de novo, né? Ele fala com a samaritana lá: eu sei que eu não vou adorar nem em Jerusalém, qual que é o monte que eu devo adorar e tal? Ele fala: vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas eu sei que quando o Messias vier.
eu sou que fala com você. Então, no bom entendido dela ali também, aonde adorar, ele aproveita para explicar o que é adoração em espírito e em verdade. E aqui os discípulos, não, será que ele trouxe um lanche diferente aqui? Alguém deu uma marmitex para ele diferente aqui, a gente não está sabendo? Que comida é essa que a gente não conhece? Eu quero aproveitar também. Será que é um peixe mais temperado, um pão mais recheado aqui? E ele fala no verso 64, disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Quando ele fala isso, a minha comida é fazer a vontade, é fazer a palavra daquele que me enviou e completar a sua obra, ele está lembrando, está fazendo alusão aqui a Deuteronômio capítulo 8, verso 4, que é o mesmo texto que ele usa lá nos outros evangelhos para debater e rebater o diabo na tentação do deserto. A primeira tentação, o diabo fala, olha, transforma essa pedra em pão, porque você está 40 dias aqui em jejum. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, o que ele poderia fazer num piscar de olhos, e cair na cilada do diabo. Ele cita Deuteronômio 8, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E lá em Deuteronômio, Deus fala, olha, eu humilhei vocês, Israel, eu humilhei vocês no deserto por 40 anos, para vocês saberem que não é só de maná que cai do céu, que vive o homem. Porque mesmo com o maná caindo do céu, vocês não estavam me obedecendo e vocês todos, aquela primeira geração, perece no deserto. Então no contexto lá, não adianta você se alimentar do maná e continuar murmurando e continuar pecando contra Deus. Pelo contrário, se vocês não tiverem nada para comer, mas vocês obedecerem a palavra de Deus, a minha palavra diz o Senhor, vocês vão viver. É isso que ele está falando aqui. E aqui ele retoma esse texto, nesse diálogo aqui com os discípulos, lá no Reino do Norte, lá em Samaria, e ele fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Imediatamente, o fazer a vontade de Deus aqui é ir até Samaria, nesse poço específico, e conversar com essa mulher, desvendar a vida toda dela na frente dela, e salvá-la. O próximo passo é ficar ali, e ver uma cidade toda de samaritanos vir até ele e crer. Ou seja, aquela mulher e aqueles samaritanos, salvá-los, é mais importante para Jesus do que comer e beber, do que continuar sobrevivendo ali. Então, a vontade de Deus imediata aqui no capítulo 4 eu estou fazendo algo que vocês não sabem, não têm a mínima noção. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Só que Jesus, ele faz a vontade de Deus em cada passo, respiração, palavra, olhar, pensamento, sentimento, vontade. Ele está ali completamente alinhado em sinfonia com a palavra de Deus. Tanto que esse tema dele fazer a vontade de Deus, ele vai ampliando aqui em João, como se fosse uma pedrinha lançada no rio, e aquela ondinha vai ampliando, ele vai ganhando corpo. Por quê? No capítulo 5, ele fala, eu faço a vontade de Deus de forma perfeita, e é por isso que eu vou ressuscitar vocês no último dia. Lá no capítulo 8, quando ele está falando, se vocês não creem em mim, vocês vão perecer nos seus pecados. Por quê? Ele fala, o Pai nunca me abandona, porque eu faço a vontade dele de forma completa. Isso vai aumentando lá no capítulo 17, quando ele está orando pelos seus discípulos, ele fala assim, Pai, glorifica-me, porque eu fiz a sua vontade aqui na terra. E esse tema, ele se completa na cruz, quando ele fala, lá em João 19, está consumado. A palavra consumado é a mesma palavra que ele usa aqui no verso 74, para completar, para consumar, para plenificar, trazer a totalidade de forma perfeita a vontade de Deus. Então, em última instância, Cristo obedece a Deus de forma perfeita, mas essa obediência o lança diretamente numa cruz, e nessa cruz ele vai resolutamente, sem pestanejar, e ele morre por nós. E antes de dar o seu último suspiro, João fala, ele disse, está consumado, e entrega o seu espírito a Deus. Está consumado. Essa é a vontade do Pai, que ele está
comendo como comida aqui, e que nenhum de nós sabe disso. Nenhum de nós sabe o que é ser o Messias, o que é carregar o mundo nas costas, o que é fazer a vontade de Deus até a cruz e levar os pecados de todos os que são escolhidos pelo Pai. Essa é a vontade dele aqui. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Essa obra estava ampliando com aquela mulher e com aquela cidade samaritana, ela ia ampliar ainda mais até que ele consumasse ela na cruz. Então vejam, tem um erro pairando na nossa tradição, especialmente lá nos Estados Unidos. Eu não sei se já falei sobre isso aqui, mas é bom sempre repetir. Muitos batistas reformados lá acreditam que Jesus, ele é eternamente submisso ao Pai como filho. Só que isso não tem nada de cristão, isso é um erro muito grosseiro, porque em Deus, gravem isso no coração de vocês, em Deus há uma só vontade. Ok? O Pai, o Filho e o Espírito não têm três vontades diferentes, no sentido de o Pai querer uma coisa, o Filho querer outra coisa e o Espírito querer outra coisa, mas e aí, por sorte, eles entraram num acordo. Existe uma só. Quando a gente fala vontade de Deus, nós estamos falando da vontade do Deus que é triuno. O que o Pai quer, o Filho quer, o Espírito quer, de forma absolutamente igual. Porque há uma vontade só em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito. Só que Jesus... E aí quando a gente fala em uma só vontade, não existe a palavra submissão. Existe a palavra acordo, harmonia, mesma linguagem. Porque a palavra submissão implica criaturalidade. É a criatura sempre que é submissa ao Senhor. É por isso que Deus chama-se de Senhor. Ele é o Senhor do pacto, nós somos seus vassalos, seus servos. E nós, portanto, somos submissos. Isso quer dizer que a nossa vontade, muitas das vezes, mesmo salvos, está em desacordo com a palavra de Deus, mas a gente se submete ao nosso Senhor. Não existe isso em três pessoas iguais. Não faz sentido uma vontade submeter a outra, se é a mesma vontade, não é outra coisa, é a mesma vontade. Esse texto grita para nós didaticamente, para nós lembrarmos dessas verdades sobre o nosso Deus, que são importantíssimas e esquecidas e deturpadas no nosso tempo. Só que Jesus, o Deus Filho, ele encarna. Quando ele se torna homem, ele não muda sua divindade, mas ele assume para si a natureza humana, corpo e alma. E quando ele assume a natureza humana, um intruso aqui. Quando ele assume a natureza humana, ele assume uma vontade humana. E portanto, se em Deus há uma só vontade entre as três pessoas, em Cristo há duas vontades em uma só pessoa. Ele tem a sua vontade divina, perfeitamente igual à do Pai, e ele tem a sua vontade humana, que é impecável, que não é contra Deus, mas é uma vontade humana, uma vontade que sente vontade de comer, de dormir, de chorar, de dar risada. Tudo que a gente sente de vontade, Cristo tem essa vontade humana. Uma vontade que lá no Getsemane soa ali gotas de sangue e diz: Pai, se tiver outro jeito, em outras palavras, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ali é a vontade humana de Cristo, e mesmo assim ele não queria se separar do Pai na cruz, mas ele se submete. Então quando nós falamos que Cristo se submete ao Pai, não é em sua divindade, como o pessoal fala hoje, mas é em sua humanidade. A pessoa bendita do Filho se submete à vontade do Pai. E vejam que a vontade do Pai, sendo a mesma da do Filho e do Espírito, e cumprida na humanidade de Cristo aqui, é uma vontade de nos salvar. E a gente tem essa ideia, às vezes, né? De que o Jesus é o nosso Salvador, Ele quer nos amar, Ele tem graça, Ele tem misericórdia, mas o Pai está em ira contra nós.
O Pai é uma autoridade acima de Jesus e tal, e calhou que Ele nos salvou. Talvez contra gosto Ele salvou. Não. A mesma vontade que Jesus tem de morrer por nós, o Pai teve de enviar o Filho. A mesma vontade de Jesus tem aqui de salvar essa mulher, o Pai e o Espírito têm a mesmíssima vontade de salvar essa mulher. E esses samaritanos pecadores aqui, e todos nós, é o nosso Pai que nos ama. Ele não é como o nosso Pai terreno. Ele é um Pai de amor, de misericórdia e de graça. E a vontade que Jesus está submetendo e se alimentando aqui, é uma vontade de salvar pecadores como nós. Então vejam, Jesus fala para os seus discípulos, vocês não conhecem essa comida, só eu conheço. Porque só Jesus obedece a Deus de forma perfeita. E a sua obediência é a base da igreja e da missão da igreja. Que é o que a gente vai ver nos próximos versículos. Sem a obediência de Cristo, não resta nada. Sem a obediência de Cristo, você pode fazer o que for. Você não vai salvar a sua alma, você não vai salvar nenhuma outra alma, você não vai fazer nada além de caminhar para o inferno. A base dessa colheita é a obediência ativa, perfeita e completa de Cristo. Por que a mulher samaritana creu? Porque Cristo come o pão da palavra de Deus de forma perfeita, ao ponto de ir para a cruz por ela. Essa é a nossa base. A base da nossa vida, da nossa missão, da nossa comunhão enquanto igreja, do nosso viver enquanto comunidade de fé, não é a nossa obediência. Jesus falou assim, vocês não conhecem essa comida do jeito que eu conheço. William não conhece essa comida do jeito que eu conheço. É única e exclusivamente Cristo que faz isso. E é por isso que João está colocando isso daqui aqui. Ele está querendo falar, leitor, olha aqui, ele é o Filho de Deus. E como filho, como o Messias, o ungido, ele faz a obra de Deus completa, perfeita, até as últimas consequências. Segundo lugar, verso 35 até o verso 38. Não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Então ele vai usar um provérbio ali, todo mundo sabia, olha, a gente vai plantar aqui e vai esperar 4 meses para a colheita. Ele vai usar esse ditado popular da sua época e vai dizer, mas eu vos digo, levantai os olhos e vejam, os campos já estão prontos para a colheita. Então ele muda de eu como a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus até completá-la, para, os campos já estão prontos para a colheita. Qual que é a conexão aqui? É uma conexão de causa e efeito. Pelo fato de Jesus ser perfeitamente obediente, Ele morre em nosso lugar, e aí o campo está pronto para colher essas almas e receberem salvação. Verso 36. Quem colheu já recebe a recompensa e ajunta fruto para a vida eterna. Quem já é salvo, já teve esse fruto da vida eterna na sua vida, em outras palavras, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. E assim o ditado é verdadeiro, um é o que semeia e outro o que colhe. Então ele está usando essa metáfora da agricultura aqui, e dizendo, olha, não importa, a gente está trabalhando junto, não importa se eu fui lá e plantei e você colheu ou outro regou, todo mundo vai desfrutar desse fruto no final. A gente vai colhê-lo junto, prepará-lo junto e comê-lo junto. Um é o que semeia, o outro é o que colhe, mas no final todo mundo vai desfrutar desta colheita. E para além dos ditados populares aqui que ele vai citar, dos 4 meses, um é o que semeia e o outro é o que colhe, nós temos um tema bíblico percorrendo aqui, e uma alusão a um dos profetas. Deixem marcado aí em João capítulo 4 e abram comigo no profeta Amós. Amós capítulo 9. Lá nos profetas menores. Passa Daniel, passa Oséias, passa Joel, e você tem Amós, último capítulo de Amós. Um profeta que
para o reino do norte, isso é muito significativo. Amós capítulo 9. Vejam como esse texto tem tudo a ver com João capítulo 4. Amós capítulo 9, versículo 11 fala assim: naquele dia, levantarei o tabernáculo de Davi que está caído, e repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas, e reedificarei como nos dias antigos. Primeiro ponto aqui, então, Amós está profetizando que no futuro, nos últimos dias, ele vai levantar a casa, o tabernáculo caído de Davi. E ele está falando isso para o reino do norte, um reino que desprezava a dinastia davídica. Davi não significava nada para o reino do norte, que já estava completamente tomado de idolatria e levantado outros reis para eles lá, que não da dinastia de Davi. E Deus está falando, escutem reino do norte, eu vou levantar Davi de novo. A ruína está tomando aqui a casa de Davi, e de fato os filhos de Davi depois são, a maioria deles ruins, um ou outro ali, Josias, que é um rei que faz a vontade de Deus, mas a maioria, o tabernáculo de Davi está caído, está arruinado, e Deus fala, mas eu vou levantar. Isso aqui obviamente antecipa a cruz de Cristo, quando o filho de Davi está arruinado ali em sua morte, e Deus levanta esse tabernáculo, Deus levanta Jesus como templo. E ele continua, verso 12 de Amós 9, para que eles possuam o restante de Edom, e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então Deus, quando levantar Davi da ruína, Ele vai trazer Edom, ou seja, os pagãos, e todas as nações vão vir até este Davi. Verso 13, dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes, olha aqui, destilarão vinho novo, que é o caso lá do casamento de Caná, e todas as colinas se derreterão. Então a imagem aqui é quando o Messias viesse, quando o filho de Davi viesse, haverá uma abundância de colheita, porque um vai semear e o outro já vai colher logo em seguida. Um vai pisar na uva e já vai ter o vinho já para se alegrar. Essa é uma imagem belíssima aqui do fim dos tempos. Verso 14. Também trarei do cativo o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. O que Amós está falando aqui? O último versículo que ele fala aqui, Israel vai ser salvo de novo. Ele está falando de Israel aqui, ele está falando reino do norte. Ele está falando Samaria. O filho de Davi é levantado da ruína, as nações vão vir até ele, vai ter uma abundância de colheita, espiritualmente falando, e o pessoal do reino do norte vai ser salvo. E aí o que ele fala aqui? Ele espiritualiza, por quê? Deus fala no último versículo, eu vou plantá-los na sua terra. Ou seja, o que Amós está fazendo aqui, o que Deus está fazendo através de Amós, é uma comparação do povo com a agricultura, com a colheita, com a plantação, com a semente. Ou seja, essa plantação abundante que Deus está prometendo aqui, é a plantação do povo de Deus. Eu vou plantá-los na sua terra, e eles vão frutificar, eles vão brotar, ninguém vai mais arrancar eles ali, não vai ter mais exílio, eu vou libertar o meu povo de fato, através de Davi. E só para a gente entender o imaginário bíblico, isso se repete muito nos profetas. Vamos fazer um parênteses aqui para a gente pensar por que Amós e Jesus depois, ele vai comparar então o povo de Deus com plantação. Para a gente entender isso, sempre, toda a Bíblia, a gente volta lá para Gênesis, lá para o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, quando Deus planta o Jardim do Éden, Gênesis 2, e coloca ali Adão, e depois coloca Eva, faz Eva ali da costela de Adão, aquela abundante frutificação do Éden, de alguma forma espelhava a abundante vida que tinha dentro de Adão e Eva, que não tinham pecado ainda. E de alguma forma Deus conecta a queda deles com o brotar de espinhos e abrolhos na terra ali.
A queda deles afeta a terra, porque agora você tem pecado dentro da humanidade, você não tem mais aquela paz, aquela alegria, aquela submissão a Deus que eles tinham quando foram criados. Você tem agora caos, pecado, deserto, espinhos dentro deles. Esse é o pecado dentro de nós, e isso vai refletir na própria criação, que agora vai trazer espinhos, vai trazer deserto, vai trazer terra infrutífera, terra desolada, e assim por diante. E é especialmente Isaías, mas isso está em todos os profetas, eles estão profetizando o seguinte: olha, quando Deus vier para restaurar todas as coisas, quando Ele vier para derrotar o pecado, expiar a culpa, quando Ele levantar o Messias, em Isaías 32 ele fala: a terra que era um deserto, o Espírito vai chover, vai ser derramado como chuva, e aquele deserto vai se frutificar como o Éden. Isaías capítulo 50, 55 fala exatamente essas palavras: ali o deserto vai brotar como o jardim do Éden. Só que esse broto, essa frutificação não é meramente física, geográfica ou exterior, porque quando Isaías fala isso, ele, logo no versículo de baixo, Isaías 32, 15, 16, ele fala: olha, e ali vai brotar justiça, vai brotar paz, vai brotar felicidade, alegria. Ou seja, essa frutificação que o Espírito causa quando é derramado pelo rei davídico, de Davi, é uma frutificação primeiramente interna. Deus precisa primeiramente restaurar a humanidade, para que depois Ele restaure este mundo caído, afetado pelo pecado de Adão, e aí vai haver uma só frutificação em vida quando Cristo voltar. É isso que a Amós está falando aqui. Quando o Messias vier, quando Davi for restaurado, vai ter uma abundante semeadura e colheita. Só que essa semeadura e colheita são pessoas. São pessoas, porque Deus está falando aqui: eu vou plantá-los. E é tudo isso que Jesus está pensando. Voltem lá para João capítulo 4, quando ele começa a usar a analogia da agricultura, mas ele está falando dos samaritanos. Ele está falando de semente, de trigo e de pão. Ele está falando de pessoas. E ele fala algo surpreendente no verso 38, que lembra muito algumas parábolas dos evangelhos sinóticos, que é: eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós recebeste do trabalho deles. O que isso significa? Lembre lá do capítulo 3, no finalzinho, quando eu preguei aqui. Quem foi lá para Samaria? João Batista. João Batista e todos os seus discípulos, eles sobem para uma cidade chamada Enom, porque ela tinha muita água, para ele continuar o seu ministério de batizar para arrependimento dos pecados. E ele pregou ali, João Batista, ele prega entre os samaritanos. Os samaritanos ouvem João Batista, se arrependem dos seus pecados, e João Batista, então, ele prepara o caminho não só no Reino do Sul, mas ele prepara também o caminho de Jesus lá no norte. João Batista plantou, não viu nada do resultado do seu trabalho ali de forma imediata. Estava preso, decapitado, por denunciar o pecado de Herodes ali. Os discípulos, Pedro, Tiago, João, Mateus, Judas, não fizeram nada. Mas eles vão colher agora uma cidade inteira que vai colocar a sua fé em Jesus. Isso nos ensina muito sobre a igreja, não é? Muito sobre a igreja. Todos nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor, que é a igreja. A colocar tijolinhos no templo do Senhor, que é a igreja. E a gente vai plantar no sol quente, derramar lágrimas, derramar suor, se machucar muito e vai plantar a sementinha ali. E às vezes Deus concede que a gente veja o fruto dessa semente. Mas muitas das vezes nós não vamos ver esse fruto. A gente ensina nossos filhos diariamente a palavra de Deus e está semeando ali, como diz o Salmo 126, com lágrimas. E pela graça de Deus depois a gente colhe com alegria. Então vejam, por que Deus faz isso? Para que nenhum homem receba a glória. Você percebe? O fio da meada aqui. Ele deixa, e Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 3. Porque em 1 Coríntios 1, 2, 3, Paulo está dando um problema gigante na igreja de Corinto. Uns falam que são de Pedro, outros falam que são de Paulo, outros falam que são de apóstolos, e outros falam que são de Cristo, que era o pior grupo dentro da igreja, provavelmente. Não, a gente é o de Cristo, a gente é o maior aqui. E aí Paulo está dizendo: quem é Paulo?
Quem é Apolo? Quem que é Barnabé? Quem que é Pedro? Nós somos apenas trabalhadores na agricultura de Deus, no reino de Deus. Se eu plantei, e Paulo foi que plantou a igreja de Corinto, Paulo foi o fundador da igreja de Corinto, ele não estava mais lá. É outro pastor que estava lá em Corinto, é ele que vai regar, o outro vai colher os frutos disso. Mas Paulo vai dizer, quem está por trás de tudo isso é Deus. Em última instância, é Deus que planta a palavra. Em última instância, é Deus que rega a palavra e faz ela crescer. E é Deus que vai colher esse fruto no final. Ele apenas usa-nos como seus instrumentos, isso é o maior privilégio da nossa vida. Mas a glória é de Deus. Às vezes Ele não vai deixar a gente ver o nosso fruto. Mas o que importa é a nossa obediência. Ele é o Senhor da vinha. Ele está falando, colham, é eu que estou mandando aqui. Recebam os samaritanos. Foi o João Batista que pregou, não importa. João Batista não quer nem saber. Ele quer diminuir. Ele quer obedecer. Então vocês agora colhem o que ele e os seus discípulos plantaram. E isso acontece com cada igreja. Os pastores não são eternos. Os pastores plantam. Opa, mas é ele que deveria colher? Não. Vai vir outro pastor, depois outro pastor, depois ele vai morrer, aí vai se levantar outros pastores, e a obra de Deus vai continuando, porque ela não depende de nós. Amém? Terceiro lugar, verso 39 ao 42. É os frutos agora. Os maravilhosos frutos. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testemunhava, ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós temos ouvido, nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa mulher evangeliza a sua cidade, a sua vila toda sai até Jesus. Opa, eu creio no que está falando. E o Espírito que está abrindo o coração desses pagãos aqui, travestidos de israelitas, nós cremos agora. Vamos até ele. Jesus começa a falar, agora a gente crê porque a gente está ouvindo do próprio Cristo aqui. Isso mostra que o testemunho da nossa fé nunca pode ser de segunda mão. Você nunca pode basear na sua fé no testemunho interno de um outro. Você precisa experimentar a palavra doce e viva de Cristo, você mesmo. A gente precisa da igreja, porque é a igreja que prega. E aí Agostinho ele fala uma frase que os católicos amam e amam distorcer. Agostinho lá no século V ele fala assim, olha, eu não teria crido no Evangelho se não fosse o testemunho da igreja. Aí os católicos falam assim, nossa, está vendo? Agostinho acreditava que a igreja que tem autoridade final. Não, isso é muito óbvio. Agostinho está falando, é a igreja que é o organismo que Deus usa para pregar e para levar a sua mensagem. Ele não usa outra coisa. Ele não usa o Estado, ele não usa o clube, ele não usa a escola, ele não usa o seu trabalho. Não, ele usa a igreja. Então é pelo testemunho da igreja agora na vida desta mulher redimida que eles creem. Mas opa, uma vez que a gente ouve o testemunho do Evangelho, a gente experimenta a doçura da glória e da excelência de Cristo por nós mesmos. Se você não experimentou isso, abra o seu coração para Cristo nessa noite. Peça para Ele, Senhor, coloque fé no meu coração, igual o Senhor colocou na vida dessa mulher e desses samaritanos aqui. E a confissão deles é muito forte, porque é muito inesperada, porque ela começa lá na pregação passada, no parágrafo passado, dizendo que, ok, nós temos um certo orgulho de ser samaritano. A gente adora num outro monte aqui em Samaria. Vocês adoram lá no Monte Sião, em Jerusalém. Mas a gente está adorando aqui. Jesus fala, vocês não conhecem o que vocês estão adorando. Para começo de conversa, vocês estão adorando errado. Yahvé. Não é Yahvé. Não é para adorar fora de Jerusalém, até Cristo morrer ali e se tornar o templo. Né?
Então, ok, a rixa era muitos samaritanos, nós somos israelitas também. Nós somos herdeiros também. E na verdade não eram. Só que agora, lá no verso 42, a confissão deles é: este nós sabemos e cremos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Salvador do mundo. Se eles ainda tivessem no seu orgulho étnico, aí ele é o Salvador de Israel, o que estaria correto, gramaticalmente falando. Mas eles reconhecem, não, ele é o Salvador do mundo, nós somos mundanos mesmo, agora a gente reconhece isso. Nós somos pagãos, a gente reconhece isso agora. A gente perde, não é porque a gente tem sangue aqui de Israel correndo na nossa veia, a gente se misturou com as nações, nós somos gentios. Mundo aqui nós somos gentios, pagãos. Mas ele é o nosso Salvador. Porque o primeiro judeu lá, o pai dos judeus, Abraão, Deus prometeu que queria salvar todas as etnias da terra. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João fala para nós, então creiam nele. Você que é do mundo. Você que é adúltero, você que é mentiroso, idólatra, promíscuo, você que vive uma vida de pecado, de prostituição, ele é o Salvador do mundo. Ele não veio para quem se acha são, ele não veio para quem se acha justo, ele veio para quem confessa: eu sou um maldito pagão, fora da comunidade do povo de Deus, mas ele veio para salvar a nós. Isso é muito importante porque lá nos profetas, quando eles falam da restauração do povo de Deus, eles estão falando da restauração de Israel, eles estão falando da restauração das 12 tribos de Israel. E a mentalidade dos profetas é: as 2 tribos do sul, Judá, é povo de Deus ainda. O remanescente está lá em Judá. O remanescente está lá em Jerusalém. E de fato estava. Muitos esperando ali Maria, José, Simeão, Isabel. É só ler Lucas capítulo 1 e 2. Muitos ali celebrando. Tinha um senhorzinho lá, Simeão, que ele: oh, Senhor, pode me levar agora porque os meus olhos viram a tua salvação. O remanescente está em Judá. Só que Deus fala: eu vou restaurar Israel. Eu vou restaurar as 12 tribos. Só que as 10 tribos do norte se paganizaram. Deus fala: não importa, eu vou salvar as 12 tribos. Só que como o reino do norte se paganiza, se mundaniza, quando o reino do norte é unido a Judá de novo, o mundo inteiro entra aqui com eles. E é aí que a salvação se abre para os gentios. Esse é o programa de Atos. Jesus fala: vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins do mundo. Agora, com os samaritanos entrando aqui, todos os pagãos, o mundo, de fato, junta-se agora às 12 tribos de Israel, não é mais etnia, são todos que creem em Jesus. Tu és verdadeiramente o Salvador do mundo. 3 aplicações práticas para nós terminarmos. Primeira delas, você precisa priorizar a vontade de Deus na sua vida. E quando eu falo isso, vejam, a gente viu que Jesus falou: vocês não sabem a comida que eu estou comendo, a fazer a vontade de Deus. Eles não sabiam mesmo. E de alguma forma Jesus é único em sua obediência. Só que os discípulos também estão antes da cruz, antes da ressurreição, antes do Pentecostes. Mas agora a igreja está depois, o Espírito já foi derramado, o Cristo já foi elevado aos céus. E agora, com o Espírito da nova criação em nós, nós também fazemos a vontade de Deus. Nós também agora experimentamos dessa comida que Jesus comeu, não como Ele, porque a obra dele é única, mas a gente experimenta isso. E a gente pode citar Deuteronômio 8 contra o diabo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, nós cumprimos a vontade de Deus. O quanto você tem comido dessa comida, que é
esse prato aqui diante de nós. Diante de cada um de nós, todo mundo está com um prato aí. O quanto que você come dessa comida é o quanto que você vai crescer. O quanto você se alimenta da palavra é o quanto você vai se satisfazer em Deus e fazer a vontade de Deus. Porque a gente come agora, porque a vontade de Deus ela foi completada pelo Cristo, por Jesus. Ele já completou. Agora Ele tem só o banquete da sua vida para nós, e a gente experimenta dela ao nos encontrarmos com Cristo vivo no texto vivo. O quanto você tem comido disso aqui? O quanto você tem servido essa palavra para a sua família, para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas que Deus coloca na sua frente? E eu vou conectar isso com os outros 2 pontos. Mas a gente tem que priorizar o pão da palavra da vontade de Deus em nossa vida. É a primeira coisa. É a primeira coisa que deve tomar a sua cabeça quando você levantar. Não é as suas contas sem pagar, não é o seu carro quebrado, não é o seu filho doente, não é o seu cônjuge ruim, não é o seu trabalho. Cristo na palavra de Deus. É o que tem que tomar a sua mente. É o seu último pensamento antes de dormir. E o primeiro ao acordar. Cristo. E se alimentar dele. Se você não passa tempo aqui, não adianta você falar que está fazendo a vontade de Deus. Você não está. Você está vivendo em pecado. Você está tomado de pecado e você nem percebe. O pecado é tão natural para você quanto a água é para um peixe. O peixe não sabe que está molhado, você não sabe que você está... Cada decisão que você faz é pecado, cada pensamento que você tem é pecaminoso, cada sentimento que você nutre é iníquo, e você nem percebe. Você cauteriza a sua voz, a sua consciência, porque você não está aqui, se alimentando do banquete de Deus para nós. Ou você come errado, ou você mistura lixo do mundo aqui na sua leitura bíblica e lê de forma distorcida, e é papel do diabo distorcer a palavra de Deus, e você está fazendo o trabalho dele, que é o próprio do pecado da mentira, é distorcer a palavra de Deus. Mas se arrependa hoje, e amanhã faça esse voto com Deus. Senhor, eu vou estar diante da sua palavra, fale comigo, e que a sua fala me transforme em imagem de Cristo Jesus. Segundo lugar, e aí no verso 35 ao 38 fala da colheita, nos chama, o próprio texto tem a sua implicação prática, ele nos chama a trabalhar na colheita. E aí a imagem é 4 meses para a colheita. E Jesus fala, não, olhem, o campo já está pronto para colherem, colham agora. Em outras palavras, sem a ilustração da agricultura, é o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Porque todo tempo é tempo de pregar a palavra. É claro que com sabedoria, com oração, ou na oportunidade certa, mas você não vai esperar 4 meses. Você não vai esperar 1 ano, 10 anos. Não, você vai projetar a sua vida e organizar o seu cotidiano para você comunicar a palavra de Deus e semear. Quando você vai semear a palavra de Deus aqui, você não é outra pessoa que vai colher. Outra pessoa que vai colher. Eu lembro de um primo meu, quando era criança, ele falava, estou orando por você. E ele orou por mim por 10, 12, 15 anos, todo dia. Minha avó materna também, que já está com o Senhor, orava por mim todo dia. E aí um amigo da escola pregou o evangelho para mim e eu criei. Olha só. Não foi minha avó que eu criei, não foi através do meu primo que eu criei, foi de uma outra pessoa. Mas eles oraram por mim. Então orem, preguem a palavra de Deus. Vai demorar, você não vai ver, você vai morrer e não vai ver. Mas Deus nos usa pela sua graça e para a sua glória. Em terceiro e último lugar, essa mulher samaritana, no verso 39. Vamos terminar com o verso 39. João 4,39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Qual que era a palavra dela? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Minha vida está aberta diante dele. Isso é o quê?
é a coisa mais simples que existe no mundo, né? Então, uma mulher, muito provavelmente letrada, vivendo em pecado até então, depois ela tem a vida transformada aqui, não conhece Bíblia, eu me encontrei com Cristo. O que esse texto está chamando nós a fazer? A testemunhar sobre Cristo, da forma mais simples possível. Você não precisa ter um doutorado em teologia, nem ter um curso de teologia, você não precisa saber grego e hebraico para fazer isso, você não precisa ser um expert em teologia sistemática. Não. Ah, mas aquela pessoa que eu vou evangelizar, ela tem um doutorado em ciências naturais. Deus não está te chamando para você vencer um argumento. Deus não está te chamando para convencer racionalmente uma pessoa de um fato. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é uma pregação, é uma proclamação. E a proclamação, ela não tem debate. É você, no imperativo, profetizar: Cristo é o Salvador do mundo, creia. Pronto. E Deus vai usar isso para converter as pessoas. É claro que tudo que a gente puder trazer é bom, eu não estou falando que a gente não deve se aprofundar na palavra de Deus, que a gente não deve procurar uma defesa da fé robusta, mas isso não pode nos travar. Deus usa o testemunho mais simples de uma mulher imunda de pecado, que todo mundo sabia que talvez que ela teve vários maridos ali, o cara que ela estava lá não era marido dela. Eu me encontrei com Cristo. Então a vida dessa mulher foi transformada. Ela não é mais a adúltera samaritana, ela é filha de Deus agora. Então eu creio, se Ele fez isso com você, eu creio nesse cara. Agora eu estou ouvindo a própria boca de Cristo agora. Ele salva os piores pecadores, que somos todos nós. Amém? Vamos orar? Vamos ter um momento brevíssimo de oração silenciosa. Neste momento, ore ao Senhor, confesse os pecados, corra para Ele. Ele é o nosso Salvador, compassivo, Ele nos salva. E eu vou já orar para encerrar tanto o sermão quanto o nosso culto a Deus. Senhor, na quietude deste momento, que haja a colheita da sua palavra. Que o seu nome seja glorificado entre nós. Salva-nos, ó Deus, porque só o Senhor pode nos salvar. Não é nós que obedecemos para sermos salvos, é o teu Filho que obedeceu de forma completa, e é Ele quem nos salva de forma completa. Como nós cantamos hoje, Ele não abre a mão, e nós estamos nessa mão furada, mas eternamente seguros nele. Nós venhamos a experimentar a sua presença pessoalmente, Senhor. Como um suave trovão, nós trememos e nos alegramos diante da sua palavra. Usa-nos, ó Senhor, cada um de nós, do mais simples ao mais estudado, do mais pobre ao mais rico, do mais educado ao mais traumatizado. Usa-nos para a sua glória, que todos nós somos vasos quebrados.